um dos trabalhos organizou com a professora doutora Christelle Lausanne, da França, em 2010, um número temático sobre a aquisição da linguagem na revista Alfa. Em 2014, com as professoras doutoras Marina Mendonça e Pablo Livre, a linguagem da criança, mulher e cotidiana. Em 2017, com as professoras Carmen Silva e Maria Salvalcante, o livro A Criança na e com Linguagem, Saberes e Contraponto. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em aquisição da linguagem, atuando principalmente nos temas que envolvem humor infantil, bilinguismo, ambos dentro de uma perspectiva dialógico-discursiva. Desde 2004, desenvolve projetos de pesquisa em colaboração com a Université de Paris. Gente, o meu francês não é o melhor, né? Se tivesse inglês, talvez. Eu peço desculpa, está tudo errado, não deu. Montpellier, onde escreveu em 2017, onde esteve em 2017 como professor visitante. Tem atualmente um projeto sobre o humor da criança, as professoras, aliar financiado pela Université de Paris, além de uma parceria com o professora, muito parceria difícil, agora eu não consigo. Professora Anka Babi, para as discussões sobre bilinguismo. É líder do grupo da língua, Gia Link, membro do GT de Psicolinguística da UNB, de aquisição da linguagem, de argumentação, dos grupos escolares, professora Rosângela Hilário, doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela UNED, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, na área de aquisição da linguagem e graduada em Pedagogia pela mesma universidade. Concluiu o estágio de doutorado na Université Sorbonne Nouvelle, Paris, sob a direção das professoras Ana Salazar Ovidio e Adriana Moura. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutoramento sob supervisão da professora doutora Márcia Monteiro, na Unifesp Guarulhos, acerca da problematização e co-construção dos sentidos em sala de aula nas atividades de compreensão textual, atua nos grupos de pesquisa na língua e geolíngua, desenvolvendo junto a esses grupos o trabalho de coleta e transcrição de dados, a fim de constituir um banco de dados longitudinais em português brasileiro, a ser disponibilizado na plataforma Child, e também como tradutora de comunicações orais, aulas, palestras, conferências, nas áreas de educação e linguística. A professora tem experiência na área de ensino, tendo trabalhado como professora do ensino fundamental superior em cursos de formação continuada na Universidade Municipal de Educação de Araraquara, que tem diversos artigos e capítulos de livros publicados. Então, neste momento, mais uma vez, eu dou boas-vindas às professoras, né? E as convido agora para a montagem. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Luciane para fazer parte desse evento e, de certa forma, dar continuidade a um diálogo que a gente começou mais forte em 2014. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Tentando mesclar, né, os conhecimentos que a gente no grupo tem de aquisição e dentro dessa perspectiva com a qual a gente vem trabalhando, né, dos estudos do Círculo do Bakhtin, então a gente vem tentando unir forças, né, no sentido de melhorar, né, pensar de forma diferente a forma como a criança entra na vida. Então, um pouco da fala que a gente vai trazer hoje aqui
também é mostrar um pouco como essa parceria tem se dado. A gente acabou dividindo essa nossa fala em dois momentos, embora tanto eu quanto a Rosângela tenhamos participado aí de tudo, né? Só para a gente não ficar fazendo vai frente do microfone, mas na verdade assim, essa primeira parte é uma parte mais formal, vamos dizer assim, de apresentação da exposição, que vocês já devem ter visto lá no saguão, na entrada. Essa é uma exposição que foi concebida originalmente por mim e pela professora Cristelle Godani. A ideia, né, surgiu assim, dessa parceria com ela, que eu já tenho há bastante tempo. E a partir dessa ideia, todo o grupo de pesquisa GEALIM, né, que é esse grupo de Araraquara, participou, né? Então a Rosângela, a Ananda, a Letícia, enfim, todos os alunos que estão aqui participaram desse projeto que resultou nesses pôsteres que estão expostos lá fora. Então, vou falar um pouquinho então o porquê dessa exposição, né? Pode passar. Passo a passo, vocês vão entender conforme eu vou falar um pouquinho aqui ao longo da minha fala, né? A gente pode pensar, né, que falar, né, parece tão fácil, né? A gente não tem mais essa memória de quando a gente começou a falar. Parece que foi uma coisa assim espontânea, né? A gente não tem essa memória, a menos que obviamente tenha acontecido alguma coisa nesse percurso, né? Mas se não houve em geral, não há. Parece que falar é tão natural quanto respirar, né? Só que não é. E os bebês não nascem falando. E se eles não nascem falando, o que eles precisam para adquirir essa linguagem, né? Como é que se dá essa aquisição? Como é que eles fazem para dominar em tão pouco tempo essa língua ou essas línguas, né, que eles vão dominar em até 3 anos de idade? Né? Porque esse é mais ou menos o tempo que as crianças demoram para falar. Não para começar a falar, mas para já ter uma linguagem que é reconhecida pelo outro, né? como sempre parte da comunidade. Como é que a gente explica a rapidez com que esse processo acontece? Né? A gente explica por questões biológicas, por questões culturais, né? Onde é que está a explicação? Ou são as duas coisas? O que acontece quando a criança se vê diante de uma, duas ou mais línguas? Com que idade que as crianças começam a produzir as primeiras palavras? Bom, essas são algumas das perguntas, né? Há muitas outras, e são algumas dessas perguntas que a gente tenta responder com a exposição, né? Não todas, e eu imagino que à medida que vocês, inclusive, vão ler os posters, vocês vão ter mais perguntas. Então, a ideia dessa exposição é, de alguma forma, aproximar esse trabalho que eu já venho fazendo há bastante tempo, né? Não só eu, mas eu, o grupo, aproximar de pessoas que não trabalham com a área, e a gente já tem, na perspectiva, inclusive, sair para fora dos muros da universidade, né? Vou falar aí das futuras parcerias aí que estão acontecendo. Bom, se a gente for buscar na literatura uma descrição do que acontece durante esse período, a gente vai encontrar um caminho muito bonitinho que é descrito, né? Então, você tem etapas aí no período de aquisição que vão ser descritas. Dos 7 aos 10 meses a criança vai balbuciar. Dos 11 aos 12 meses tem um balbucio que é mais já um foco na língua materna. Depois dos 12 aos 13 meses, as primeiras palavras. Aos 18 meses acontece o que se chama de uma explosão lexical, né? Então, parece que apertou um botãozinho e a criança começa a falar do dia para a noite. Aos 20 meses, se relata a entrada na sintaxe, quer dizer, quando a criança começa a juntar duas palavras. E a partir dos 24 aos 48 meses, o que se chama de uma explosão sintática.
isso tudo está descrito nos posters que vocês vão ver, no que a gente chamou do passo a passo, e que estão identificados com uma cor. Tá? Vocês vão ver, são 6 painéis da cor marrom, e que vão procurar seguir isso que está descrito na literatura. E a gente até colocou uns passinhos no chão para vocês seguirem. Né? Então, não é que esse percurso não existe, ele existe. Só que o que a gente observa quando começa a olhar para as crianças de uma forma mais próxima, e a gente tem feito isso já há algum tempo, coletando dados, né? Nós, dentro do grupo, já estamos coletando dados de crianças há pelo menos 7, 8 anos, e a gente vem acompanhando essas crianças desde que elas nasceram até esses 7 anos de idade, com gravações mensais, né, de 1 hora, né, então é um trabalho bastante cansativo do ponto de vista da própria coleta, né, demora bastante. Para os pais, né, eles acham depois isso muito interessante de ter esse material, mas é um trabalho que demora. Né? E aí, observando essas crianças, que são muitas, que a gente já tem gravadas até o momento, monolíngues, bilíngues, a gente vai vendo como o percurso de cada uma delas é diferente, embora você possa identificar esses momentos em que o balbucio vai acontecer, as primeiras palavras vão acontecer, mas cada uma vai dar um foco diferente. Né? É esse foco que são os outros painéis que vocês vão ver coloridos. Tá? Então, né, embora a gente tenha na literatura algo que é muito semelhante, descrito de forma muito semelhante, os caminhos são muito diferentes. Né? O que vai fazer com que cada criança tome um caminho diferente são N razões. Né? Então, é a família, é o contexto, é o lugar, enfim, né? Tem uma diversidade de fatores que faz com que a criança opte por observar determinados fenômenos da linguagem em detrimento de outros. Né? Então, a gente vai observar crianças que vão, primeiro, prestar mais atenção na questão do som das palavras que ela vai falar. Ela vai procurar pronunciar direitinho as palavras desde que ela começa a falar, né, com essa preocupação. Outras que vão se preocupar mais com o significado, outras porque tem uma família, né, que alimentam situações humorísticas dentro da família, então elas vão desenvolver também uma questão, né, do humor. Então, esse é um dos temas que a gente tem aí nos painéis. Então, cada criança vai percorrer esse caminho de forma diferente. Né? A gente tem aqui exemplos, né? São 2 crianças que a gente acompanhou nessa parceria com a França. Nós temos o mesmo procedimento metodológico, né? Então, nós acompanhamos as mesmas crianças desde que nasceram até 7 anos de idade, eles também, a partir de filmagens mensais, 1 hora por vez, né, cada vez que vai gravar, em situações naturalísticas, quer dizer, as situações em que os pais estão ali com a criança, né, procurando interferir o mínimo possível na hora de fazer as gravações. Então nós temos a Madeleine, que é a primeira menina que está ali na fotinho que vocês estão vendo, né? Ela tem um desenvolvimento, se você for olhar dentro da literatura, um desenvolvimento bastante atípico. Ela começa tudo muito cedo, muito rápido, né? Ela começa a falar muito mais cedo do que está descrito na literatura. A sintaxe dela já se forma muito antes do que na literatura se descreve, né? E, no entanto, quando a gente vai observar a questão humorística na fala dela, difícil de encontrar dados, né? O Gustavo, que é a criança brasileira que a gente filmou também, no mesmo período, né? Tem um pai que tira sarro dele o tempo inteiro, né?
A mãe brinca, mas então ele tem isso muito presente, né, dentro ali da família. A ponto de, aos 3 anos de idade, ele ser chamado na escola pela diretora, com os pais, porque as crianças, os amigos não estavam aguentando, né? Tanto que ele tirava sarro. E nem entendiam, possivelmente, né? Porque não estavam dentro de um ambiente que isso, né, era exigido. Então nós temos duas crianças completamente diferentes. Você quer passar o vídeo? Então, esse daqui é um vídeo da Madeleine, que tem 1 ano e 9 meses, e ela já constrói uma frase, né, com 3 elementos daí, né? E fala francês, né? E esse é o Gustavo, com 2 anos. Não está ainda, não sei porquê. Bom, né? Mas ele tem mais ou menos, né, também constrói, né, uma frase, né, com 2 palavras aí, né? E aí você tem o pai, né, que também sempre participa. Aliás, isso tem uma coisa interessante também, né? As diferentes configurações familiares, né? No caso aqui, o Gustavo com a Madeleine tem o pai e a mãe presentes, assim, nas situações, mas o pai é bem mais participativo nas filmagens do que a mãe, e no da Madeleine é o contrário, né? Então você tem configurações diferentes aí que também vão trazer outras formas, né, de entrada na linguagem. Bom, tudo isso para dizer que a aquisição da linguagem continua ainda um mistério, né? E por causa disso, por causa desse mistério que a gente ainda não conseguiu solucionar, felizmente, né? Isso significa que ainda nós continuaremos a fazer muitas pesquisas, é que nós temos cada vez mais buscado fazer trabalhos interdisciplinares, né? Então, por exemplo, o grupo que eu lidero, né, no CNPq, que é uma língua, ele tem pessoas da psicologia, da educação, da linguística, da fonoaudiologia. Então, porque a gente não consegue dar conta do fenômeno. São tantas informações, né? São tantas questões, né, que ultrapassam a questão da aquisição da linguagem, né, ou que fazem fronteira com a aquisição da linguagem, que nós, só dentro da linguística, a gente não consegue achar as respostas, né? Então, a gente pode falar em evolução da linguagem, então você tem uma discussão enorme, né, sobretudo quando se olha para a questão da aquisição da linguagem de um ponto de vista mais biológico, né, que tem as teorias que vão olhar a partir desse ponto de vista. A gente pode olhar de uma perspectiva da socialização, da patologia, da cognição, do outro, né, e aí já começa a dar uma deixa, assim, né? Assim, para nós, o outro tem um papel fundamental nesse processo, né? Principalmente quando alguns fenômenos vêm à tona, como a questão do humor, que é uma questão que me é cara particularmente, né? O humor sem o outro, né? Como é que ele se constrói? Então, essa fala que o outro dirige à criança, né, é muito importante para o desenvolvimento, né, dela, enquanto sujeito, né, então, pensando na criança que se constitui na e pela linguagem. Só um exemplo, esse é um vídeo que circulou bastante na internet, talvez vocês até conheçam, né, mas é bastante interessante. Não sei se vocês já viram esse vídeo, espero que esteja funcionando.
trocando uma palavrinha, outra, e aí o diálogo vai ganhando, né, uma cadência rítmica, né, vai aumentando a quantidade, né, de informações que eles trocam. A gente não tem a menor ideia do que eles estejam comunicando ali, né? Mas a gente não pode negar que existe um diálogo que se inicia ali, né? A minha sobrinha acha até hoje que eu entendo a linguagem dos bebês, né? Mas não, né? Ainda não consegui. Então, é um mistério, né? Que permanece e que a gente então imaginou que mereceria uma exposição, né? Uma exposição itinerante franco-brasileira, então ela acontece aqui e na França. A mesma configuração da exposição ela foi feita também em francês, né? A ideia é que pessoas que, como eu disse a vocês, que nunca ouviram falar de aquisição da linguagem, saibam o que é que a gente estuda, quais são as perguntas, né, que a gente tenta responder. E de alguma forma aproximar essas informações, né, que são informações que aos poucos a gente tem visto que as pessoas se interessam, né, vêm perguntar, querem saber, mas que nem sabiam que existia algum lugar que se estudava isso, né? Então esse é o nosso objetivo. Pode passar. Então nós temos a exposição, ela conta então com 14 posters, né, um de apresentação, para quem vai fazer a visita guiada, amanhã vocês vão ver, tem um pôster de apresentação, 6 posters que são esse passo a passo, né, que, vamos dizer assim, é o que está descrito na literatura, né, e esses 6 outros posters coloridos, que são esses diferentes focos, né, que a criança pode dar nesse percurso. Pode haver outros, a gente não vai conseguir falar de todos os fenômenos. A gente trouxe aqueles com os quais a gente trabalha dentro do grupo, né? Então, com a questão do bilinguismo, com a questão do humor, da argumentação, dessa linguagem que é dirigida à criança, da multimodalidade, da aquisição da expressão, né? E um pôster bem grande, não tem como vocês não verem, de 2 metros, que tenta resumir o que acontece de 0 a 3 anos, tanto do ponto de vista de como a criança percebe a linguagem, quanto do ponto de vista do que ela produz, né? Vocês vão ver que na literatura as coisas aparecem separadinho, mas a hora que você vê o pôster, você vê que as coisas se encaixam, né? Só voltando um pouquinho, esqueci de falar. Nesses posters, se vocês observarem bem, no final deles, embaixo, tem o QR Code. Então, se vocês tiverem um aplicativo no celular, vocês podem ler o QR Code e ele vai levar vocês para o nosso site, que é este site, que tem essa carinha. E no site vocês vão encontrar todas essas informações. Então, de cada um dos posters, a gente tem vídeos, sons, né, que contam um pouquinho mais de cada um dos temas que estão ali, né? O teaser que a gente vai passar hoje aqui também no final, ele está lá, também disponível na página, né, do grupo. E só para vocês verem então um pouquinho dos outros lugares, né, em que a exposição já passou. Pode passar. Ela já passou por todos esses lugares, então desde 2016, né? Em Montpellier, na Unesp de Araraquara, na Unifesp, em Curitiba, né, na Federal do Paraná, agora aqui, em agosto, setembro, ela vai para a UFPB, né, então ela tem passeado bastante. E aí, então, para voltar, né, a minha fala inicial, né, quando eu agradeci aqui ao convite da Luciana, na verdade, o que a gente tem feito, né, já há bastante tempo, é procurar dialogar, né, dialogar no sentido estrito e no sentido amplo, né, dialogar em termos de fazer parcerias com as pessoas, né,
mas também de tentar pensar de que forma as diferentes perspectivas teóricas poderiam conversar, né? Então, dentro do próprio grupo na língua, a gente tem pessoas que trabalham com outras perspectivas teóricas. Então, o nosso grupo, né, que é de Araraquara, trabalha dentro de uma perspectiva que vai olhar para a questão, né, do outro, da palavra livre, que a gente vai falar daqui a pouco, né, dentro dessa perspectiva, né, que considera a criança que se constitui na e pela linguagem, né, então, olhando aí para os trabalhos do círculo latino. Mas temos também então nós temos o diálogo, né, de teorias, diálogos de áreas e uma ideia de parceria futura que está surgindo agora para nós com o Centro de Ciências de Araraquara, que eu descobri recentemente que ele existe. É um centro que recebe alunos do ensino fundamental e ensino médio, e eles têm lá materiais de várias áreas, de química, física, etc. E eles nos convidaram para deixar a exposição lá, né? Então, com a perspectiva de que esse tipo de conhecimento possa ser passado para os alunos e também em formação de professores, etc. Então a gente está conseguindo aí já, né, dar esse passo aí para fora da universidade. E então esse diálogo, né, como eu tinha dito a vocês, né, nos rendeu, né, o diálogo com o grupo, com o GED, com o Slopo, né, com a Renata, a Marina, né. Ele rendeu 2 livros, né, que foram publicados pela Contexto em 2014, que é A Linguagem da Criança, um olhar bakhtiniano e Explorando o Discurso da Criança, né. Então foi um livro escrito a várias mãos, né, e com o que eu posso dizer para vocês, assim, né, do que todas nós acompanhamos, assim, um trabalho muito minucioso, né, de muito esforço, assim, para realmente garantir, né, uma unidade, uma coerência teórica, né, teórico-metodológica. Então, para quem não conhece, eu convido aí a ler os trabalhos, né, dos livros. E alguns desses temas estão nesses livros, a gente traz nos posters também, tá? Lá vocês não vão encontrar uma coisa tão marcada assim, em termos de perspectiva teórica, porque aí, num painel a gente não consegue colocar muita coisa, mas, né, dá para observar já algumas coisas dessas discussões, né? Bilinguismo, argumentação, humor, a linguagem dirigida à criança. E aí eu faço o gancho então para a fala da Rosângela, né, que vai trazer então um pouco mais, né, na verdade a gente tem procurado cada vez que a gente apresenta a exposição, falar um pouquinho mais sobre algum tema em função do lugar que nos recebe, né? Então aqui nada melhor, né, do que a gente trazer uma fala mostrando um pouco mais dessa parceria, né, com os grupos aí, com o GED, com isso, né? Então vou deixar a fala para a Rosângela. Bom, primeiro quero também agradecer, né, o convite da Luciane, do GED, para participar mais uma vez do CIED. A gente já participou há alguns anos atrás, inclusive né, tem um artigo nosso, um capítulo nosso no livro que foi publicado. Então é um prazer grande estar aqui, vendo esse evento tão grande, trazendo tantas pessoas importantes, e é um prazer para a gente poder estar falando um pouquinho de aquisição de linguagem num lugar onde se fala sobre discurso
Já que muitas vezes a gente olha para a linguagem da criança e vê apenas momentos em que a língua se manifesta ou que a criança manifesta pedaços de língua, né? Como se isso fosse possível. E para nós é muito interessante ter esse outro olhar, e é justamente isso que eu quero trazer na minha fala, esse outro olhar para a linguagem da criança. Um olhar para uma linguagem que não é uma linguagem picotada, não é uma aquisição de pedaços de língua, a aquisição fonológica, a aquisição morfológica, a aquisição da sintaxe, mas que é uma relação entre a fala da criança e do seu interlocutor, que no caso é o interlocutor. Então, o que eu quero trazer aqui é justamente esse contraponto. E eu vou começar com primeiro, né, com um trecho da obra do Bakhtin do Voloshino, que tem poucos trechos na obra que falam sobre a aquisição de linguagem. Esse é um dos, né? Então, lá na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, eles falam que a língua não se transmite. Ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, eles penetram na corrente de comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. Os sujeitos não adquirem língua materna, mas é nele, por meio dela, que ocorre o primeiro despertar da consciência. Então a gente vai ver um pouquinho, quero trazer um pouquinho esse contraponto. O que é? Começa direto, né? O que é pensar em um sujeito, uma criança, né, que adquire língua, que adquire elementos da língua? O que é pensar numa criança que entra no discurso, que entra nessa corrente? Então, é a mesma criança, são os mesmos exemplos, são os mesmos momentos, mas é um outro olhar. E é isso que a gente quer trazer para vocês, e a exposição também pretende trazer para vocês. Então, primeiro, pode colocar. Não, a intenção é mesmo que a gente veja os 4 exemplos, são 4 momentos, que a gente olhe para eles e depois talvez consiga olhar para eles de uma outra perspectiva, tá bom? Então, vou passar os 4 aí para vocês. Opa, segura a cabecinha aí, meu. Ai, que gostoso esse banho. Cabecinha de pra cima e pra baixo, ó. Ai, que delícia, mamãe. Que gostoso esse banho de balde. Tá bom aí, Gustavo? Bem engraçadinho, bem engraçadinho. Ai, que gostoso. Que bem engraçadinho, papai. Uma delícia, meu. Uma delícia. Carão, né? É a pesquisa sobre humor. Eu não vou ver. Agora esses tudo pode pôr tudo dentro da caixa, vai? Rapaz, deixa você ter um carrinho aqui de corrida. Não tem nenhum. Bom, eu quis passar então esses 4 exemplos seguidos assim na sequência,
justamente para a gente ver um pouquinho a diferença, é a mesma criança, né? Então, primeiro o Gustavo com 2 meses, depois ele com 5 meses, ele com 1 aninho e pouco, depois com 2 anos e meio. E a gente vê aí a diferença nessa produção da criança. A gente olhando para a criança, a gente vê primeiro uma criança que não fala, então seria um P0 lá da criança, né? Uma criança que não produz, que está sendo falada pelos seus pais, pela mãe e pelo pai, mas uma criança que não produz. Né? Analisar essa idade é analisar multimodalidade ou gestualidade da criança ou qualquer outra coisa que não produção verbal. Então você tem ali uma criança que não fala. No segundo momento você tem uma criança que balbucia, né? que começa as suas vocalizações, uma criança que começa a produzir as suas primeiras vocalizações. Então ali você percebe o balbucio que tem a prosódia da língua materna, no caso do português brasileiro. É uma criança que ainda não produz palavras que podem ser convencionalmente compreendidas ou vistas como palavras convencionais. Depois uma criança que repete, né? O pai fala carrão, ela fala carrão. Então é uma criança que repete a fala do seu pai. E por último, então, uma criança que já consegue construir algumas frases que são ditas frases complexas. Né? Que, rapaz? Vê se tem algum carrinho aqui. Do ponto de vista da produção da criança, a gente vê aí 4 momentos bem distintos. Né? Uma criança que não fala, chegando a uma criança que fala. Olha só que legal, adquirir uma linguagem. Agora, o que a gente pretende é justamente olhar... Jura? Mas eu comecei agora. Já vi tudo isso? Bom, o que a gente pretende aqui então mostrar é justamente essa diferença de olhar para a produção da criança, o que é olhar a produção da criança e olhar a relação entre a fala da criança e do seu interlocutor adulto. Né? O que a abordagem dialógica discursiva traz é justamente essa necessidade de considerar a linguagem na sua natureza heterogênea, na qual a incompletude, os mal-entendidos, as ambiguidades, as retomadas e a convergência e divergência da relação e o outro na palavra são contempladas. Nada é descartado, né? Vocês vão ver que nesses dados nada é descartado. Enquanto nos estudos aquisicionistas, se a gente for pensar em olhar para a linguagem da criança, para a produção da criança e ver ali o que se tem, né? Ou o que falta, né? Enquanto nos aquisicionistas que se procura é conhecer o processo pelo qual a criança adquire uma língua, então as suas categorias, itens lexicais, morfológicos, sua sintaxe, isso, né, pode ser observado, a literatura nos traz, a gente observa, né, há uma regularidade nisso, mas nos estudos sobre a aquisição da linguagem da criança, sobre a linguagem da criança, o objetivo é entender como a criança entra nessa linguagem, né? No discurso, isso é, em um universo de sentidos extremamente complexo, sentidos estes construídos e partilhados pelo falante. E a gente vai ver que isso se processa desde lá daquele primeiro vídeo do Paudi, né? Olhar para aquele vídeo e ver não apenas uma criança que não fala, mas uma criança que é falada pelos seus pais, né? A mãe que projeta na criança sua fala, isso é retomar a fala do outro. Esse outro é a criança que ainda não fala, mas é falada pelos seus interlocutores adultos, né? No segundo vídeo, a gente não tem só uma criança vocalizando, mas a gente tem turnos de fala numa conversação sem palavras, onde a mãe, o pai fala a U, a criança responde a U, e o pai entende isso como uma conversa e verbaliza isso. Você gosta de conversar? Né? E você vê que a entonação dada quando a criança faz ele fala, gosta, né? Então a entonação é de pergunta, a entonação é de resposta, o turno de... Aí o que o pai está fazendo é colocando a criança dentro de um momento de diálogo, de discurso, né? Colocando ela nessa linguagem que não é só uma linguagem de itens de fonológico, morfológico, sintático, etc. Mas que é uma relação que se estabelece entre esses dois falantes e essa criança que já está sendo significada desde muito cedo. E por último,
naquele último vídeo lá, onde a gente tem, não, no terceiro vídeo onde a gente tem um carrão, a gente tem uma construção do pai e da criança. Para esse item a gente vê, depois, claro, não vou passar o vídeo todo, mas como o sentido da palavra carrão se forma a partir, inclusive, da qualidade de voz. Carrão, né? E daí essa ideia do carro potente que estava ali na figurinha. Né? E por último, a criança não construindo apenas uma frase complexa, mas retomando a fala do pai. O pai fala para a criança direto, né, quando quer chamar a atenção da criança, né, e entrar em confronto com a criança, fala: o que, rapaz? Ele fala para o menino. E o menino, nessa hora, o pai está mandando ele guardar todos os carrinhos, ele não quer guardar os carrinhos, ele fala: o que, rapaz? Então, não se trata apenas da construção de uma frase complexa, mas da tomada da palavra do outro como palavra minha. É a palavra do outro, a palavra do pai, a palavra do adulto, que é uma palavra alheia a princípio, que ele retoma como parte do seu discurso, parte da sua fala, e aí então ele dá novo significado a isso. Toma essa palavra de palavra alheia para a palavra minha. Então a gente vai ver um pouco desse percurso. Sobre a entrada da criança na linguagem, eu vou parar já? Então, eu vou passar isso porque a Alessandra já falou. Então há sim uma recorrência, algumas coisas que a gente pode identificar de comuns a todas as crianças, mas o que nos interessa é justamente aquilo que é singular, aquilo que a gente olha e vê como um dado singular, que é também representativo do universo da aquisição de linguagem, mas é singular. E aí a gente tem essa fala do Bakhtin, esse trecho do Bakhtin, dizendo: vivo em um mundo povoado de palavras alheias. Aí também o trecho que ele fala de aquisição, né? Toda a minha vida, então, não é senão orientação do mundo das palavras alheias, desde assimilá-las no processo de aquisição da fala, até apropriar-me de todos os tesouros da cultura, de todos os sentidos possíveis dessas palavras, né? E aí, o que a gente vê não é só o percurso da criança na aquisição das formas da língua, mas o percurso da criança, o percurso da palavra, na verdade, de palavras alheias para palavras alheias minhas, para palavras minhas. Isso para nós é muito interessante, ver como a criança, como essa relação que se estabelece entre a fala da criança e a fala do seu interlocutor adulto, permite que ambos construam novos significados para as mesmas palavras. Né? E aí eu trago... Pode passar. Então, vamos dar eu vou animal, tem cara do animal. Cadê o animal? Eu vou só, para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou explicar. Eu tenho 3 minutos. Eu vou só explicar. Então, aqui a Ana Luísa, eu filmei essa menina para minha tese de doutorado. O meu foco era a produção do plural, que é um trabalho que eu gosto muito. Né? O meu foco era a produção do plural. E os dados são tão ricos, e aqui o que a gente vê é justamente a construção e desconstrução dos sentidos dessa relação entre a fala da mãe e a fala da criança. A Ana, ela adorava o livro da Chapeuzinho Vermelho, mas ela tinha muito medo do lobo. Então, toda vez que ela falava do lobo, ela se afastava, lobo mau, lobo mancho, né? A qualidade de voz mudava, as palavras que vinham junto com a palavra lobo eram palavras muito marcadas, feio, medo, né? E aí a gente vê, ela nem está lendo o livro, mas a gente vê então a mãe dizendo: ela pergunta da Tata como ela chama, é a boneca que a mãe está falando, né? E daí ela já fala do lobo mau. E se você ver, eu não vou passar todo o vídeo porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas ela fala: a mãe fala, cadê o dentão? O dentão do lobo mau. Dentão, lobo mau. Lobo mau, onde tem? Tem na historinha. Né? Então ela resgata sempre esse lobo mau. Agora eu vou passar outro vídeo. Isso aí é um mês depois. Cadê o... Cadê a... Ouvi?
Aí, a gente até então, eu tinha filmado várias vezes, né, a mãe, elas falando sobre o lobo, e a criança sempre resgata o lobo, sempre com essa expressão de medo, dentão, aí você vê que a mãe fala, o lobo tem pelão. Então, sempre no aumentativo, construindo essa imagem de medo para o lobo, né? E ali naquele outro... Acabou? Tem uma criança. Eu estou tão focada aqui que nem eu vi a criança, meu Deus, que ela me estressa. E daí, então, que a gente vê, nesse momento, então, que a Ana está batendo, ela sempre, tudo para ela vira lobo, perceberam? Ela brincar com a boneca é chamar o lobo. Bater no armário, a mãe fala, é o lobo. E ela se afasta, medo, lobo. Aí o que a mãe faz? A mãe diz, pela primeira vez, assim, naquele momento, né? A mãe diz, é o lobinho. E quando a mãe diz, é o lobinho, o que faz com a Ana? Desarma. E aí ela se aproxima do lobinho. E aí ela vai até o armário de novo, o lobinho bate no armário. Vamos só um pouquinho. Olha lá, ela bate no armário, o lobinho está dentro do armário, conversa com o lobo. Ali é muito interessante. Se você for ver aqui, ó, aqui embaixo, ela diz, não é lobo. Não é lobo. É lobinho. E daí ela diz, oi lobinho. O lobinho desconstruiu. Aí o lobinho é bonzinho, a entonação do lobo é grave. A entonação, a qualidade de voz do lobo é aguda, é uma voz fina, aguda, alta, né? Então a relação entre mãe e criança, entre a fala da mãe e criança, faz com que se desconstrua alguns sentidos e se construa outros, a partir de formas da língua que a gente pode olhar e falar assim, bom, são formas de diminutivo ou aumentativo, lobinho pequeno, lobo grande, não. O que a gente tem aqui é um reforço do argumento, o aumentativo reforçando o argumento do medo, o diminutivo amenizando o argumento do medo. O que a gente tem ali, então, a qualidade de voz, né, e a altura da voz, compondo também essa significação da palavra, essa diferença entre a palavra lobo e lobinho. E a construção e a desconstrução de sentidos que se dão nessa relação entre a fala da criança e da mãe. Para nós isso é muito interessante. Olhar não apenas uma criança que produz diminutivo e aumentativo, ou que fala adjetivos, e agora ela conhece adjetivos ou não, mas como essa relação entre a fala da mãe e da criança permite, através das unidades da língua, assim, a construção de sentidos que até então não existiam. Então, essa é, na verdade, o nosso outro olhar para essa produção da criança, que eu espero que seja interessante para vocês também, quando vocês forem ver os cartazes, que possam ter esse outro olhar também. Não para o que falta, mas para aquilo que a fala da criança pode nos trazer. Tá bom? Muito obrigada. Nós queremos convidar agora, então, que vocês sigam os passinhos, né? E possam olhar lá os posters, as meninas também estão ali para responder qualquer pergunta, e que vocês aproveitem aí da exposição. Muito obrigada pela atenção de todos.